o destino e a finalidade dos cristais é muito mais amplo. Todo destino está no cristal. Eu posso atuar no destino pelo cristal. Tudo está lá no cristal. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso mexer em qualquer coisa. O que eu posso fazer com o cristal? Me digam. Tudo! Porque tudo vem do cristal. Destino vem do cristal. Karma vem do cristal. Reencarnação vem do cristal. Tudo que vocês conhecem vem do cristal. O cristal atua em tudo. O destino das coisas está no cristal. Todo o destino das plantas. O que é destino? É para que uma planta existe? Para que existe aquela planta? O homem não sabe, mas ela tem uma finalidade terapêutica, fitoterápica, ela tem produtos químicos, ela tem tecnologias, ela tem materiais que podem ser transformados em coisas do ser humano. Só que o ser humano não tem consciência. Ele simplesmente pegou o látex e descobriu a borracha, jogou enxofre, vulcanizou, pronto. Aí já tem pneus. Aí vieram os plásticos, que vieram tudo do reino vegetal, porque vieram do petróleo. O petróleo veio na sua origem do reino vegetal. Todo o conhecimento está lá. Todos os destinos de tudo que existe. O nosso destino está no cristal. O destino é dos animais, das plantas. O que é destino? É para que eu sirvo? O cristal me responde de onde eu vim, o que é que faço, para onde eu vou. E cada um de nós está conectado em um dos 7 cristais. Porque todos nós somos representações de um planetário, de um dia da semana, de um aspecto centenário. Nós temos que descobrir qual que é o nosso cristal. E esse cristal que nós somos vai ser mais fácil para a gente entrar na nossa realidade, no nosso autoconhecimento. Mas no final a gente vai tentar descobrir. O destino e a finalidade dos cristais, qual que é? Eu pergunto para vocês. É o destino de tudo. O que é destino? É a finalidade. Para que tudo serve? É qualquer vegetal que existe, qualquer animal que existe. Por que existe mosca? Para pisar no nosso bolo e sujar, para transmitir doença? Tem uma finalidade. Qualquer inseto tem uma finalidade. Nada existe por acaso. Barata? Nossa, a barata é importantíssima. Sabe que se você analisar uma barata, ela tem o maior poder de regeneração e o maior poder de manutenção de forma. Porque o primeiro ser que surgiu animal foi a ameba. Mas o artrópode, o que é artrópode? O que tem perna articulada. A ameba não tem perna, a ameba é uma célula só, que se divide e vai se multiplicando. São estruturas amebáticas. Mas o artrópode, ele tem seres articulados, tem braços articulados. Tem 2, tem 4, tem 8, 16, depende. Nós temos 4, 2 braços e 2 pernas. E temos o pescoço, que é um quinto sistema, que nós somos um artrópode um pouco diferente. Mas os insetos são artrópodes. E o primeiro inseto, sabe qual foi? Barata. E ela é indestrutível. O homem nunca vai exterminar com 2 seres na face da Terra. Com o rato e com a barata. Cupim é difícil, mas cupim ainda... Mas rato e barata é complicado. A finalidade dos cristais é a finalidade de tudo que existe, é o destino de tudo que existe. A obtenção da sua consciência, aplicações e poderes. Como é que eu faço? Se o cristal tem tudo dentro dele, falta eu achar meios de extrair a sabedoria que está no cristal. Através de um cristal, eu posso, através da minha mente, como pensador, extrair os armazenamentos de conhecimento que estão dentro do cristal. Eles são professores. Esses sim são professores. Eles têm um conhecimento incrível, os cristais. Mas quando? Como é que ele vai passar o conhecimento? Como é que funciona? Pela luz. A luz, através do cristal, é que vai imprimir sabedoria para mim. A luz que está dentro do cristal, a energia que está dentro do cristal, a vibração que está dentro do cristal, que são os táttvas. Que nós vamos falar do tátiva do cristal, que tem todos os outros tátivas dentro dele. Tem muita fantasia, mas existem determinadas experiências genéticas. E o índigo é genético. Se você olhar a raça japonesa, a maioria deles, aqueles que têm uma descendência tradicional, nasce com uma mancha. Essa é uma mancha típica do japonês de linhagem, e essa mancha depois ela some com o tempo. Eles têm uma mancha. Outros têm outras marcas. Todos nós temos marcas, que são estigmas, que são signos, que são sinais. O azul é um sinal de uma experiência que está sendo conduzida, que está identificando quem é desse azul. Mas ainda a ciência não conhece muito bem quais são as características desses seres. Ainda não está manifestada, vai acontecer mais para frente. Nada é maior, ninguém é mais importante do que eu. Ninguém é mais importante do que você. Ninguém é mais importante do que ela. Não para mim, para ela. Não para você, para mim. Não para mim, para você. Qual é a coisa mais importante que você tem? Você. Você é você. Você tem dentro de você o seu mestre, a sua sabedoria, o seu conhecimento. Você tem tudo dentro de você. Então você é a coisa mais importante. Pouco importa se vai ter azul, se vai ter índigo, se vai ter cor-de-rosa. Não interessa. Interessa o que eu sou. Tenho que olhar lá fora, tenho que olhar o que eu sou. Aquilo é uma experiência. Só que o que eu sou, você acha que eu sempre nasci em raça branca? Já nasci na África um monte de vezes, nasci na China, nasci muito na região da Rússia, daqueles... Lógico, a gente muda constantemente de raça, a gente muda constantemente de experiência, muda de sexo. Por quê? Para vivenciar tudo que tem na face da Terra.
Quer dizer, se eu nascer teimoso, sempre teimoso, eu vou nascer alemão. Eu nunca vou sair dessa raça, você sempre alemão, você sempre teimoso. Mas peraí, vai ter uma hora que eu vou deixar de ser teimoso. Tem que mudar. Né? O destino à finalidade dos cristais está claro. A obtenção da consciência é entrar na consciência do cristal, que é a luz, que é a sabedoria. E quando eu entro em contato com o meu mestre, que é meu mestre? Onde está a consciência do meu mestre? Está no meu cristal, que é esse vem tudo do cristal. Né? É o meu cristal sagrado que está dentro de mim, dentro do meu templo. E o que é esse cristal sagrado que está dentro de mim? É a Arca da Aliança. É a caixinha de Pandora, a Arca da Aliança. Quando eu tiver consciência, eu entro na consciência do cristal. Nós não temos consciência, nós temos pensamento, não é consciência. Quando começar a vibrar consciência no meu estado de ser, aí sim eu entro na consciência do próprio cristal. Nós falamos dos anjos dos cristais, que são os asuras, já expliquei para vocês, que são as inteligências criadoras e que representam toda a estruturação do conhecimento, que criaram a dimensão mental e no cristal colocaram todo o conhecimento de tudo que vem para baixo. No cristal tem todo o conhecimento do astral, do plano astral e do vegetal, do plano vital e do animal, do plano físico e do hominal. E aí foi vindo, do mental foi o mineral, aí no astral formou o quê? O vegetal, partindo do mineral. No vital formou o animal, partindo do vegetal, que é astral, do mineral, que é mental. E no mundo físico, que tem as 4 dimensões, que nós vivemos nas 4, é o homem, o jiva, que somos nós, o homem é mulher, que tem dentro dele o animal vital, plano vital, etérico, o vegetal do astral e o mineral do mental. E o mineral é a essência de tudo. Qual é a parte mais evoluída do nosso corpo? Eu pergunto para vocês. É incrível. Quem que vai pensar nisso? Para Deus tudo é um mistério. A gente tem que entrar na realidade. A sabedoria dos ossos é muito maior do que vocês pensam. As forças dos cristais. Vocês entendem que ele tem uma força criadora, baseada no cristal. Essa força no cristal que está lá embaixo, lá entre o ânus e o órgão sexual, chama-se Kundalini. Kundalini é a mãe de todas as vibrações, de todas as experiências, é o registro de tudo o que existe manifestado. É Kundalini. Forrati não. Forrati é ideia. Kundalini é a força feminina que é da Terra, a inteligência que está na Terra está em Kundalini. Entre o meu órgão sexual e o meu ânus, eu tenho toda a sabedoria da minha experiência. Eu tenho toda a sabedoria do meu futuro. Eu tenho toda a sabedoria da terra, toda a sabedoria do mineral, do vegetal, do animal e do minal. Onde está a sabedoria do meu mestre, que é o meu anjo da guarda, que é o Jiva que me criou, porque eu sou reflexo de um Jiva, reflexo de um anjo da guarda. Quem é meu mestre? O meu corpo causal, que é a causa das minhas personalidades e da atual. Quem é o meu espírito? Quem é a minha essência? Quem é a minha mônada, a minha unidade de consciência? Quem é? É meu mestre, é um Jiva, é um anjo, é o anjo da guarda, que é o meu mestre. Onde está a consciência dele? Kundalini. E onde está a Kundalini? Entre o ânus e o órgão sexual, no final da espinha, num cristalzinho pequenininho que tem lá e que está bem no centro do chakra raiz que eu falei para vocês. Ali tem a maior sabedoria que tem. Onde o homem nunca vai achar. Deus escondeu a verdade, onde o homem nunca vai procurar, nunca vai achar. Quem que vai virar o homem ou a mulher de ponta cabeça e ficar olhando esse lugar para pesquisar a sabedoria? Normalmente ali é um parque de diversões, mais do que outra coisa. Ele é bom para urologistas, bom para proctologistas e só. Mas espiritualista, onde que vocês vão ver isso de um espiritualista que ele está amarrado a um processo de iniciação? Nunca. Nunca vocês vão ver isso que vocês ouviram hoje. E não sou louco, não. As forças dos cristais estão onde? As vibrações estão onde? Aqui, no final. Você conhece os Quakers? Essa seita dos Quakers, chamado de tremedores. O que é Quaker? É tremedor. Ele começa a tremer, porque ele solta essa energia, só que não tem controle pelas orações, pelas práticas, pelas palavras, pelos mantras. Tem vibrações que a gente pronuncia, mexe com essa força aqui. Ela já começa a fervilhar ali, vai. E a pessoa começa a tremer assim. E quando essa energia solta, a pessoa entra numa tremedeira violenta e ela sai, dá um estalo. E treme e sobe, pega fogo, que é uma energia violenta. E aí a pessoa começa a enxergar tudo, vira clarividente, clareaudiente, aí desperta tudo que ela tem, desentope tudo. Onde fica o lápis filosoforum, a pedra filosofal? Onde fica? É isso daí, essa é a pedra filosofal. Onde está o nosso graal? Quem que vai buscar o graal aí? E a vibração maior que tem, qual que é? Chama-se Prithvi. É a vibração desse ponto, é Prithvi. Qual é a vibração que tem todas as vibrações? Prithvi. Isso materiais. Prithvi tem a vibração do mineral, que é Prithvi. Tem a vibração do vegetal, que é Apas. Tem a vibração do animal, que é Tejas.
e tem a vibração do homem, que é Vayu, e tem a vibração do anjo, que é Akasha. É Prithvi, é a vibração do mineral. Tem todas dentro dela. Por que tem todas dentro dela? Porque eu sou Deus feito homem. Eu não estou na Terra. Tem que estar tudo na Terra. Está em Prithvi, que é do cristal. A força que armazena conhecimento, que age na magia, que dá todo o poder dos cristais, chama-se Prithvi. E ela permite o poder, através dos cristais, com Prithvi, em tudo que é físico material. Através de Prithvi, ele solta uma vibração dele, a força que armazena, a força que vibra, a força que atua, a força que permite todo o poder do cristal, que armazena todo o conhecimento, todas as vibrações, toda a luz, todo o potencial, chama-se Prithvi. É a maior força que tem na Terra, chama-se Prithvi. É a força que está presente na Terra. Ela se transforma nela mesma, que é Prithvi, e aqui atua sobre o reino mineral. Ela se transforma em Apas, que atua sobre o reino vegetal. Ela se transforma em Tejas, que atua no reino animal. E ela se transforma em Vayu, que atua no reino hominal. E ela atua de uma forma maior em Akasha, que é o angélico. Ou seja, Prithvi se transforma em Akasha, onde Prithvi é material e Akasha é espiritual. Aqui é material e Akasha é espiritual. É uma força que tem todas as forças dentro dela. Prithvi tem, através do prisma, que esse cristal é um tetraedro. Como é que a gente reconhece Maitreya? Como é que a gente reconhece Akidorji? Como é que a gente reconhece qualquer ser de hierarquia? É com um tetraedro. Onde ele tem, nesse tetraedro, o tetragramaton. O que é o tetragramaton? É a palavra de Deus. É a palavra mais forte que tem, é o tetragramaton. Tem o tetraedro. Como é que é o tetraedro? Uma figura, são 4 triângulos. Ou então, coloque uma base triangular e subam com os 3 lados assim. Isso é um tetraedro. Esse tetraedro é um cristalzinho pequenininho, michuruquinha, que tem o maior potencial. E através desse tetraedro, que são 4 triângulos, e desse triângulo você tem toda esta transformação dessas vibrações. O nome que está no peito de Maitreya, o nome que está em Melquisedeque, a palavra sagrada de chave, a palavra perdida da maçonaria, é o tetraedro. É o tetragramaton, que é o nome de Deus. A hora que pronuncia o tetragramaton, solta tudo isso. Tem uma palavra mágica, que não pode ser pronunciada. Você pronuncia essa palavra, vem tudo aqui. Aí não dá, tem que ser algo que cada um tem que descobrir pela sua perna. E transforma o material no espiritual. O espiritual no material. E a maior energia chama-se Prithvi. E como é que é a vibração dessa energia? Aqui é o mecanismo. O tetraedro é o cristal que armazena. Você já viu naqueles leites antigos que viu numa embalagem que era assim, eram 4 triângulos? Essa embalagem que é o tetraedro. Ele vai encaixando, a gente vai formando desenhos. E vocês estão vendo essa figura? Deu para ver. São 4 triângulos. Ou seja, uma pirâmide de base triangular com 3 lados. Onde você tem aqui o lado 1, o lado 2 e o lado aqui atrás, vamos chamar de 3. E aqui o 4. São 4 lados. É um triângulo tendo 3 paredes, dá 4 triângulos. É um cristal que permite todas estas saídas. Por aqui sai uma energia, por aqui sai outra e pela baixo sai outra. Onde eu colocar, ela se divide em 4. Através de Prithvi, que é a força da magia do cristal, eu atuo no mineral, atuo no vegetal, atuo no animal e atuo no hominal. Em quem quiser. A maior magia é a magia dos cristais. Não tem magia maior do que a magia dos cristais. E a coisa que tem menor poder na magia. Conclusão, são todos magos fajutos. Que o verdadeiro mago usa cristal. Quem não é mago, usa outras coisas. Aqui você já tem o segredo do tetragramaton. Como é que é o tetragramaton? Yod, Ré, Val, Ré. Que são aquelas 4 palavras. É o INRI de Jesus, em cima da cruz, Yod, Ré, Val, Ré. 4 letras hebraicas. Quando a gente for falar do curso do tarô, Apocalipse, nós vamos mencionar tudo isso daí para vocês. Como é que a vibração de Prithvi? Vou falar da vibração agora. A vibração de Prithvi, ela é quadrática. É uma vibração quadrada, assim. Galena. Vamos falar da galena. O que é galena? É sulfeto de chumbo, o componente principal. Qual é o metal principal da hierarquia dos Asuras? Qual é o metal mais pesado fora os nobres? O metal mais comum é chumbo. O ouro é o mais pesado de todos, tem maior peso específico. Tirando dos comuns, não raros, não caros, é o chumbo. O chumbo é o que produz contra todas as energias. Quando eu tenho que proteger contra a radioatividade, o que eu vou usar? Capa de chumbo, proteção de chumbo. O que tira toda a mobilidade do organismo? Chumbo. O que causa o chumbo? Saturnismo, que é a doença de Saturno. Saturno é a hierarquia dos Asuras, é o avô do universo.
a história do universo. Se eu ingerir chumbo, e a gente respira chumbo direto, o americano é terrível, Tratado de Kyoto. Existe um componente que chama chumbo tetretila que regula a octanagem, o ponto de explosão da gasolina. Chumbo tetretila. E esse chumbo cai nas folhas, cai nas plantas, a gente come. A gente está se intoxicando de chumbo, automaticamente. E doenças, eu tenho um nível de chumbo absurdo no meu corpo, porque eu trabalhei muito com soldas de chumbo. Tenho muito chumbo dentro de mim. O chumbo tem essas características. E esta vibração de Prithvi, ela está mais densa no chumbo. Esta vibração quadrática é a vibração de Prithvi que permite atuar nos 4 planos. Por isso que ela é quadrática. Se a gente olhar a vibração de Apas, ela é uma vibração de meia-lua. É como se fosse meia-lua. A água não forma meia-lua? As ondas. Se vocês olharem o menisco de uma garrafa de cerveja, lá em cima, no gargalo, forma uma meia-lua. É a tensão superficial. É sempre a meia-lua, que é a vibração do líquido. Tejas é uma vibração que a gente chama triangular. Por isso que o fogo ele é bicudo. Ele é largo embaixo e pontudo em cima. As energias são triangulares. Tudo que é energia. Eletricidade, magnetismo, fogo, tem essa vibração. Qualquer tipo de líquido tem essa vibração. Qualquer tipo de mineral é quadrático, uma vibração de quadrado. E Vayu é um hexágono, que é mais difícil de desenhar, mas é uma vibração assim, hexagonal. É um hexágono. Ele vai formando um hexágono. São todas essas vibrações. E a vibração de Akasha é uma vibração muito alta, parecida com uma vibração assim, bicuda, tipo desta em pé. Esta é deitada e esta em pé. Mas bem comprida, tipo de uma meia-lua bem comprida. Por isso que aparece Nossa Senhora, que é o aspecto feminino, sempre em cima de uma meia-lua. Aí vem a lua da influência nas marés. Quando a lua está minguante ou crescente, formando esse C, ela atua sobre as marés, minguante ou crescente. Aí vem recolher o mar ou encher o mar, que é exatamente o formato da lua. Veja que coisa bonita. Atua nas vibrações da Terra. À medida que a lua está mudando a forma, as vibrações na Terra estão mudando também. E a lua é mais espiritualizada quando ela está cheia. É masculina quando é nova e é feminina quando é cheia, à noite. Essas são as vibrações. A vibração maior é quadrática e é essa que nós vamos falar. Galena. Qual é a vibração do galena? Como é que é o cristal de galena? Sabe como é que é o cristal de galena? É interessante. Ele é um monte de cubinhos. Imagina um monte de cubinhos juntos, assim, cubinho para cima, outro cubinho para cá, um monte de cubinhos. Pegue cubinho de gelo e vão fazendo pilhas com ele. É o cristal de galena. Por isso que ele pega vibrações físicas e serviu como rádio, serve como rádio até hoje. Que ninguém usa, porque ficar com uma agulha tentando achar a vibração do cristalzinho é ruim. Aí pega o rádio que é mais fácil. Nós temos que, através de Prithvi, que é a força que atua nos cristais, esta força pode se desdobrar em Prithvi para atuar no mineral, que tem uma vibração quadrática, e o vegetal é uma mistura de líquido com terra. Depois, Tejas é uma vibração triangular, Vayu é uma vibração hexagonal, e Akasha é uma vibração de uma meia-lua muito comprida, indo e voltando para o infinito e voltando. O que são todas essas vibrações? Nada mais do que Kundalini. Kundalini representa a essência de todas as vibrações. E como é que o conhecimento é armazenado no cristal? Pela vibração. O cristal absorve as vibrações quadráticas, as de meia-lua, estas triangulares e as hexagonais. Grava tudo lá. Tem registros mentais, astrais, vitais e físicos. Tudo isso chama-se Kundalini. O que é Prithvi? É um 7º aspecto de Kundalini. O que é Apas? É um 7º aspecto de Kundalini. O que é Tejas? Um outro 7º aspecto de Kundalini. O que é Vayu? Um outro aspecto de Kundalini. E Akasha é um 5º aspecto de Kundalini. Faltam mais 2. Qual é o 6º aspecto de Kundalini? Chama-se Anupadaka. Anupadaka. E o 7º chama-se Adi. São 7 aspectos de Kundalini. Ou seja, a Kundalini são 7 vibrações. Tem Prithvi no mineral, Apas no vegetal, Tejas no animal, Vayu no hominal, Akasha no angélico, Anupadaka nos semideuses e Adi nos deuses. Quando eu falo Adi Buda, é a vibração do Deus Buda. São 7 vibrações. Só que na Terra existem só 4 vibrações nas dimensões materiais, porque tem 4 reinos. É o mineral, o vegetal, o animal e o minal. As outras vibrações são espirituais, ainda não são materiais. A Akasha é anjo, Anupadaka, semideuses e a de deuses, é do ramo espiritual. Isso colocado então, você já sabe que Kundalini é a vibração de todas as vibrações. Qual é o maior conhecimento armazenado no cristal? É Kundalini, que é a vibração de todas as vibrações. E como tem 4 materiais,
materiais, tem a vibração do mundo físico, que é Prithvi, tem a vibração do mundo vegetal, que é Apas, do mundo animal, que é Tejas, e do mundo nominal, que é Vayu. Essas vibrações, na realidade, o que elas são? Elas são tattvas. O que é tátiva? Tátiva é uma vibração primordial. Tudo é vibração. No princípio era o verbo. Qual é a vibração primordial? Qual é a vibração de Kundalini? Que é a vibração que tem todas as vibrações. É Om. Por que a gente pronuncia Om? Esse Om aí, que o motor não quer pegar Om, 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 que é o Om que os esotéricos pronunciam, é o som primordial, é a vibração primordial, é a vibração de Kundalini. Quando nós pronunciamos Om nas práticas espirituais, nos rituais e assim por diante, é para despertar essas vibrações, despertar conhecimento e etc. Qual é a maneira de eu chacoalhar o meu cristal lá dentro e começar a soltar estas energias daquele cristalzinho onde fica a Kundalini no final da espinha? É Om. Só que tem uma maneira certa de pronunciar Om. É uma vibração que nasce lá de dentro, lá do fundo dos pulmões, sobe, repercute e reverbera na boca, depois vibra nos lábios e nas narinas. Como a gente estivesse vibrando lá dentro. E tem um tom certo. E qual é o tom certo? É quando eu não ouvir mais nada. Porque quando eu pronunciar Om correto, eu não ouço mais nada. Apaga tudo. Porque como ele é a origem de todos os sons, a hora que eu pronuncio, só tem ele. Não existe mais nenhum som. Ele é o som dos sons. E a hora que eu pronunciar esse Om... Lembra que eu falei dos quakers, dos tremedores, que solta a Kundalini e ela começa a tremer? Algumas palavras que os quakers têm, eles pronunciam, não sabem disso. E provoca essa vibração e solta essa energia, eles começam a tremer. Aí ficam os tremedores. Aí sente Deus. E aí começam a ver coisas, etc. Mas isso é parcial, não é integral. As vibrações são os tattvas. Prithvi é um tattva. O que é um tattva? É uma vibração sutil. E a maior vibração é Kundalini, que é a maior vibração. A vibração das vibrações. É o grande poder. E onde que está a maior vibração, o maior poder? Nos cristais. Porque você tem Kundalini no cristal e Kundalini tem todas as vibrações dentro dela. São 7 vibrações. Tem 4 materiais. Prithvi, Apas, Tejas, Vayu e 3 espirituais. Akasha, Anupadaka, Adi. Eu posso vibrar aqui, lá embaixo. Vibrar o quê? Eu posso ter contato com o anjo. Eu não posso ter contato com o anjo? Tem palavras que soltam essas vibrações. Como é que eu solto a vibração de Prithvi? Você tem uma vibração, uma nota musical, que também é uma vibração. Você tem um som, que é uma vibração. Do no piano, na parte média do piano, na hora que eu toco dó. A vibração do do mexe com a vibração que a gente chama de Prithvi. Ré mexe com Apas. Mi mexe com Tejas. E do, ré, mi, fá mexe com Vayu. Aí depois vem do, ré, mi, fá, sol, lá, si. A mais espiritual é si. A mais material é do. As 7 vogais sagradas. Qual que é a mais material? É u. Quando eu pronuncio u. Por isso que aquela palavra que é pequenininha e mais sórdida que tem, também tem um u, que é tudo correlacionado. Porque as palavras dão localizações, elas têm significados. U. Depois a outra é o, a, i. São vibrações. A hora que eu Prithvi, do, Prithvi. Ficou claro? Então, é uma vibração. Prithvi. Com do, aí eu começo a mexer com ele. Aí se eu falo lam, L-A-M, eu mexo com essa vibração. Lam, ram, vam, são vibrações que a gente vai tendo. A de Prithvi é lam. Qual é a vibração do cristal? Qual é a nota? Do. Qual é a vibração? Lam. Tá certo? Então já tem algo que vai mexer com esse cristal de vocês. Depois a gente vai ensinar essas yogas, esses exercícios. Essas forças, essas vibrações soltam essas vibrações gradativamente. Não é na primeira, você tem que achar o ponto certo. Mas como é que você acha? A sua própria consciência, que é o seu mestre interno, que é o seu anjo interno, que é a sua consciência dentro, ela vai te levar para fazer a coisa certa. Você acaba fazendo. Quando eu mexo com Prithvi, o Prithvi é gnomo. Mas gnomo existe, não é coisa de fantasia. O que é gnomo? É uma força, é uma inteligência, é uma força atuada por uma inteligência. O nosso anjo colocou o gnomo como uma força que atua no mineral. Todo conhecimento do gnomo é um conhecimento grosseiro, que é o mineral, desse mineral testado aí. Gnomo é a força mais fraca do reino mineral, porque o reino mineral é o mais simples que tem aí. Mas é o que é aparente do mineral. O oculto dele é muito maior, porque dentro do vegetal
Tem o animal e tem o nominal. Existem vibrações superiores, consciências superiores, que junto com o gnomo vão permitir o quê? O conhecimento vegetal. O gnomo é o conhecimento do mineral que está por aí, que é Prithvi. O que é gnomo? Gnomo é Prithvi em Prithvi. O que é ondina? Que cuida com as águas, os líquidos, cachoeiras, elemento líquido, é Apas em Prithvi. O que é salamandra, que mexe com os animais, essa força chamada salamandra? É Tejas em Prithvi. E o que é Silfo, que mexe com os homens? As forças da magia representam Vayu em Prithvi. Aqui você já pode acrescentar o quê? O gnomo, que é Prithvi em Prithvi. Apas, que é ondina em Prithvi. Tejas em Prithvi é salamandra. E depois Vayu em Prithvi é Silfo. E Akasha em Prithvi o que é? Anjo. Akasha em Prithvi é anjo. Através dessas vibrações, através desses sons, através dos cristais, eu posso ter todas as vibrações que atuam, todas as forças criadoras que atuam no cristal, todas as no mineral, todas as que atuam no vegetal, todas as que atuam no animal, todas as que atuam no mineral. Eu posso mexer com o quê? Com os elementais. Aí vem os elementais da natureza. Através de um cristal, eu posso atuar sobre os elementais. Atuo sobre gnomos, que são forças no mineral. Atuo sobre ondinas, que atuam em todo o nosso estado líquido, em todos os líquidos que existem. Urina, cerveja, sangue, é tudo ondina. Depois, salamandra em tudo que é energia, eletricidade, magnetismo, qualquer energia, radioatividade. Silfos em tudo que é ser humano, em homens, são silfos. E Vayu, tudo que é angélico. Nós mexemos com tudo isso usando simplesmente cristais. Quando eu entro em contato com gnomo, é só mineral. Mas quando eu entro em contato com a consciência dos gnomos, que é Kshiti, chamado Kshiti, ou Kshiti, que é Kshiti, eu tenho o resto que ele tem lá dentro, todo o conhecimento. Ele sabe todo o conhecimento do mineral. Quem é Kshiti? É o deus do mineral, é a consciência do mineral. Fantástico. Aí tem os aspectos ocultos dos cristais. Toda a magia dos elementais da natureza. Por que algo é sólido? Vamos falar dos estados de matéria agora. Por que algo é sólido? É porque está vibrando Prithvi, está vibrando gnomo. Porque algo é líquido? Porque está vibrando ondinas, por isso que ele é líquido. Por que algo é energia? Não tem diferença de energia e matéria, a mesma coisa. Por que algo é energia? Porque está vibrando salamandra. Por que algo é gasoso? Gás, que está vibrando Vayu ou Silfo. Aí são os elementais, que são as inteligências dos elementos. Qual é a inteligência do elemento sólido, do que é sólido? É gnomo, é Prithvi em Prithvi. Qual é a inteligência de tudo que é líquido, a inteligência que cria as coisas líquidas? É Apas em Prithvi ou ondinas. Qual é a inteligência que cria todas as energias? É salamandras. É Tejas em Prithvi. Qual é a energia que atua em tudo que é gasoso? É Silfos. O que é? Vayu em Prithvi. Bom, agora eu vou ensinar a magia para vocês. Veja, eu tenho no cristal. O que eu tenho lá? Prithvi. E Prithvi pode se desdobrar em qualquer um, não pode? Eu pego um cristal, eu tenho algo aqui do meu lado, eu tenho uma pedra do meu lado e tenho um cristal. Aí eu uso o poder do cristal. O que é aquela pedra que está do meu lado lá? É Prithvi em Prithvi, como o cristal também é. Aí o que eu faço? Eu transformo a vibração quadrada, que deixa ele ser sólido, aquela pedra sólida, física, e eu mudo para uma vibração hexagonal, por esse cristal. O que acontece com aquela pedra? Desaparece, vira gás. Ela está lá, mas ninguém vê. Ela virou gás. É uma pedra de gás agora, é o gás compactado. Aí eu pego, reverto agora. Aquela pedra sumiu, virou uma pedra de gás, que é Vayu em Prithvi, e eu estou segurando isso no meu cristal aqui. Agora eu quero voltar a ser pedra. Eu mostrei para vocês que a pedra sumiu. Agora eu vou precipitar a pedra novamente. O que eu faço? Muda a vibração. Aqui eu mudo a vibração. Aí eu vibro Prithvi em Prithvi, a pedra precipita. Qual é o processo de desaparecer, de mandar algo à distância e de precipitar à distância? É simples. Pega, é simples, na magia. Eu pego a pedra, Prithvi em Prithvi, ela é pedra. Aí eu uso a vibração aqui do cristal, que é Prithvi, que tem todas as vibrações. Eu transformo Prithvi em Vayu em Prithvi. Fica uma pedra de gás. Ninguém mais vê. É gás. Aí, como é gás, ela é fluida no meio aéreo. E eu levo aquele pacote, através de forças também, levo até um outro lugar. Até lá no final da sala, no colo do último que está lá. Aí coloco bem no colo dele lá. Aí, de repente, o que eu faço agora? Muda a vibração. Está Vayu em Prithvi, virou gás. Né? Como está lá, eu quero que precipita. Eu faço Prithvi. A pedra cai lá, materializada.
Agora, se eu usasse apas em Prithvi, aquela pedra fica líquida, ela parece líquida. Se eu usasse aqui, vibrasse tejas em Prithvi, aquela pedra ia virar energia, ela pegava fogo, ou então virava luz, energia. Aí vocês entendem como é que se opera com magia de cristais? Eu mudo a vibração, eu mudo o estado de matéria. Eu transformo qualquer coisa sólida em líquido, em energia e em gasoso. Transformo qualquer coisa líquida em sólido, em gasoso e energia. Transformo qualquer energia em sólido, em gasoso e em líquido. Eu transformo qualquer coisa gasosa em sólido e energia em líquido. Eu transformo os materiais. O Vibhuti permite esse poder. É magia. Eu vou dizer o que fazia. Nosso mestre fazia isso. Quem seguiu a eubiose aqui, o José Henrique de Souza, é o que ele fazia. Ele transformava, ele trazia um monte de coisa junto com ele. E aí ele precipitava só, aí ficava precipitando coisas. É o som. Você tem como vibrar o som. É difícil fazer. Só que quem faz isso é o anjo. Porque nós não temos poder para isso. Agora o anjo tem. Como é que o anjo consegue ter líquidos, sólidos, gasosos, energia na natureza? Que são os 4 elementos. Terra, sólido. Água, todos os líquidos. Terra, todos os sólidos. Água, todos os líquidos. Fogo, todas as energias. E ar, todos os gases. Como é que os anjos mexem com os 4 elementos? Se vocês olharem a Terra não tem a terra que é sólido. Não tem os mares que formam líquido, 3/4 do planeta. Não tem o gás que forma a atmosfera. E não tem o núcleo da Terra que é fogo ainda, que é energia, que é o Sol que ainda não esfriou, que está lá dentro. O que é isso? São os 4 elementos. Os anjos usam os 4 elementos e fazem todos os cristais, tudo que tem no reino mineral, tudo que tem no reino vegetal, tudo que tem no reino animal, tudo que tem no reino nominal, usando os 4 elementos. Conclusão, onde estão os 4 elementos? Dentro de mim. Onde estão os elementais? Dentro de mim. Tem um gnomo dentro de mim? Tenho. Onde? Nos ossos. Eu tenho ondina dentro de mim? Tenho. Onde? 75% do meu corpo. 3/4 do meu corpo. No sangue, na urina, no suor, nos líquidos que tem na minha fisiologia. Porque eu sou 3/4 de água. Porque eu sou igual à terra. Onde está o fogo dentro de mim? Nas células. Toda a minha célula está pegando fogo. É oxigênio queimando carbono, dando gás carbônico. A gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. É a fumaça. Estou pegando fogo. Todas as minhas células estão pegando fogo, que é o elemento fogo. Aí vem as calorias, a energia que eu uso para me movimentar. E tem elemento ar? Tenho. Oxigênio e gás carbônico, os gases, são elementos gases. Com os cristais, eu atuo no físico inteiro de uma pessoa. No sistema sólido, no esqueleto, no sistema líquido, no sistema gasoso e no sistema energético de uma pessoa. Nós podemos tirar energia, dar energia, destruir a energia. São fenômenos incríveis que você pode ver. Você mexe inteirinho com uma estrutura. E quem é que tinha esse poder de mexer com esses elementos? Jesus. Ele pegava uma perna, faltando pedaço de lepra, e dava uma nova. Como? Criava pela magia. E ele era o cristal vivo. Onde estavam os táttivas, os poderes, as vibrações, a capacidade de transformar? Dentro de ele era a transformação. Por isso que ele transformava água em vinho, por isso que ele transformava os peixes, por isso que ele transformava pão, ele transformava qualquer coisa. Você cria qualquer coisa. O que você pode fazer com cristal? Qualquer coisa. Pode criar tudo. Você pode destruir, pode construir. Você pode desaparecer, desmanchar e pode aparecer e reconstituir. Você faz de tudo com o cristal. Eu sei que isso é um pouquinho complicado para vocês, mas não se preocupe não. O importante é que vocês não são vocês. O que vocês são? Vocês são personalidade, mas essa não é a realidade de vocês. Vocês são o anjo que criou de vocês. Vocês são, na realidade, o espírito que é imortal. A personalidade é mortal. Essa personalidade, o Adhemar nunca existiu antes. É uma vida só que eu tenho. E quem não aceita a reencarnação da personalidade está perfeitamente correto. E não existe reencarnação da personalidade. O que existe é a criação de uma nova personalidade usando as experiências da anterior. Isso sim. É a volta. O homem volta à mulher. Como é que eu posso reencarnar mulher se eu sou homem? Quer dizer, pega meus valores e amoldo numa mulher. Pega uma mulher, amolda no homem. E isso é o espírito que cria. Agora, eu não sou essa personalidade. Eu já fui quantas personalidades? Qual é a minha idade? 1.664.501.105 anos. Que é a idade de vocês. Agora, o que eu sou? O espírito. Quantas personalidades eu criei? Quantas experiências eu tive que fazer até nascer esse negócio que eu sou hoje? E vocês também. Por que tem uma pessoa atrasada? Por que tem uma pessoa mais adiantada? É que ele já fez mais experiências do que a gente. Ele acelerou o processo dele. Por isso que tem gente mais adiantada e gente mais atrasada na evolução. Gente mais perfeita, gente menos imperfeita. Ora a gente dá um valor na estética, hora dá valor na beleza, outro dá na criatividade, a gente vai dando. Nós somos espíritos.
Qual é a minha meta de vida? O que eu tenho que me tornar? Um cristal. Cristo. Eu tenho que ser Cristo, igual a Cristo, que é um cristal. E quando eu sou cristal, eu tenho todo o poder de transformação. Faço os mesmos milagres que Jesus fazia. Eu vou ter todos os poderes possíveis, imagináveis de transformação. Que Buda tinha parcial, que Krishna teve parcial, que os discípulos de Jesus tiveram parcial, porque foram divididos entre os 12, o que ele tinha integral. Com Pentecostes, depois de 50 dias, ele dividiu. Tinha discípulo que fazia a ressurreição, outros curavam coxos, cada um tinha um potencial de Jesus. O cristal, eu posso atuar nos elementos, posso mudar o estado de matéria, eu posso entrar na fisiologia das pessoas, mexer no esqueleto, mexer no sistema líquido, mexer no sistema energético, mexer no sistema mental, mexo no astral da pessoa, mexo no mental da pessoa, eu mexo na vida da pessoa, eu mexo no físico da pessoa. Aí vocês vão entender como é que eu posso colocar coisas dentro de uma pessoa. Eu posso colocar um tumor dentro de uma pessoa, eu posso tirar um tumor dentro de uma pessoa. Desmancha aquele tumor. Existem tumores que são desmanchados por forças espirituais. Quantos casos tem desses? Existem tumores que são colocados por prática de magia negra. Existe aporte. O que é aporte? É a introdução de coisas sólidas dentro do corpo. E como é que eu introduzo isso? Simplesmente eu dou uma água para ela beber e naquela água tem algo que vai ser solidificado dentro dela. Pronto. Parece um paralelepípedo no estômago dela. Como é que eu posso colocar um paralelepípedo dentro do estômago de uma pessoa? Nem cabe. Como é que ele engole aquilo? Ele entrou líquido. E depois ele foi, pela magia, transformado em sólido. Você pode colocar um câncer dentro de uma pessoa. Pega um tecido canceroso, uma bola de câncer, tecido canceroso, e deixa ele gasoso e põe dentro da pessoa. Não é fácil colocar um gás dentro de uma pessoa? Só sopra na narina dela, a hora que ela está dormindo. Ou vai jogando aos pouquinhos, a hora que ela respira. Deixa evaporar tudo. E lá dentro depois, você compacta e prensa. Pronto. Então aí explica. Aí você começa a entender fenômenos como aportes, que aparecem coisas, objetos, que é impossível entrar dentro de uma pessoa. E não tem sinal de cirurgia. Como é que ela colocou aquele negócio tão grande? Às vezes é um livro dentro de uma pessoa. Quantos casos de aportes sobrenaturais que apareceram que não tem explicação? Mas é magia. Só que é magia da esquerda. Não é magia da direita, da esquerda. Mas o que o Sai Baba faz é zero perto do que pode ser feito. Mas é o vibhuti dele. São 8 poderes do adepto. Na madrugada, nós estamos fazendo uma série. Eu já gravei 22 programas. Entre ontem e hoje, eu gravei 12 programas. Segunda-feira estão sendo levados ao ar. Então, em sequência, 4h30 da manhã. Que é o que tem. Ah, mas também você não precisa ficar acordada. Compra um relógio programável, rádio programável, o programa, ele grava tudo sozinho. Não precisa ser. O que interessa é o mecanismo. Vocês não vão mexer com isso daí. Porque quem é que vai mexer com isso daí? Não é a personalidade que vocês são, é a essência de vocês que mexe. É o espírito de vocês. O mago, na realidade, não é a pessoa. O dia que eu for mago, não sou eu, Ademar, que sou mago. Mas é a minha essência que é o mago. É o meu espírito que é o mago. É o meu Jiva que é o mago. É o meu anjo da guarda que é o mago. Que é o meu mestre que é o meu mago. E eu sou o meu mestre. Eu sou o mestre e sou o discípulo. Eu sou mago, aí eu tenho o poder de Deus. Aí eu mexo com tudo isso aí. Porque se a minha personalidade vai se meter a besta, essas forças se voltam e destroem com a pessoa. Não tem como. Aí são os fenômenos poltergeists que a gente conhece, negativos por aí. Todos os conhecimentos partem dos cristais. Isso já ficou claro para vocês. Como o primeiro reino do plano mental, suporte dos demais reinos evolutivos. Não precisamos falar mais nada. Já falamos isso. Uso na informática, no armazenamento de conhecimento, essas estruturas são chamadas de clavas, que é o plano de crivagem, é o plano de quebra, onde o cristal fica facetado, bonito. Tem uma técnica para a gente quebrar um diamante. São Germano precipitava diamantes, ele era especialista em diamantes. Ele precipitava aqueles brilhantes assim, que era um baita de um pedaço. E aí as pessoas falam, poxa, mas e eu? Vamos dividir. Vocês aceitam dividir? A pessoa dava risada. Como é que ele vai dividir diamante? Tão duro. Ele pegava qualquer coisa e batia, separava em 2. Igual, bonitos, facetados, sem poeira, sem nada. Aí ele falava, eu quero dividir em 3. Ele, 3. Igualzinho. Ele dividia. Top C, top C, top C. Quero 50. 50 diamantinhos. Então, um para cada um. Facetado, bonitinho, e ele precipitava esses diamantes. Ou seja, o que ele fazia? Ele desmanchava um e já projetava. É muito rápido isso. Ele já projetava 50. Projeta 2. De um nasce 2. Dá aquele toque é só para fazer acontecer. E é tão rápido, é tão eficaz que faz na hora. É instantaneamente. Este plano de crivagem que a gente fala, os triangulares, eu já falei que são os mais poderosos. Os cristais que têm estrutura triangular, similar à pele humana, colocam armazenamentos muito interessantes. E aí vem os crânios de cristal. Tem muito crânio. Aqui tem paraguaio. Eu vou dizer apenas por causa da falsificação, não é por causa do povo. Adoro o paraguaio. Nada contra. Mas eu digo, tem muito crânio paraguaio. Sem citar nomes, sem citar crânios, mas existem crânios reais.
que são feitos de cristal, duríssimos. Que tecnologia foi aquela que conseguiu lapidar, trabalhar aquele cristal? Tecnologia incrível. E são crânios que têm acontecimentos da época. Lembra que eu falei que o crânio armazena mais conhecimento do que o cérebro? Esses de cristal usam o cristal para armazenar uma quantidade imensa de conhecimentos. Qual seria o processo? Eu entro em contato com o crânio e o crânio passa o conhecimento dele para mim. Agora, eu estou preparado para receber aquele conhecimento? Existe o espírito daquele crânio. O que é o espírito? É a inteligência, é o anjo que criou aquele crânio, para deixar como legado para a humanidade. E isto vem desde épocas muito anteriores à nossa, que a gente chama de épocas atlânticas, onde nós mexíamos muito com os cristais. Grande parte do conhecimento atlântico está armazenado em cristais que foram colocados em diversos locais do mundo. Mas, pelo que me consta, apenas um foi achado até agora. Tem 7 crânios. Deixaram 7 crânios. Na Atlântida tinha 7 oráculos, 7 reis do Edom, 7 linhagens do conhecimento, que são 7 planetas. Domingo é Sol, segunda é Lua, terça Marte, quarta Mercúrio, quinto Júpiter, sexto Vênus, sétimo sábado Saturno. Tem o crânio do Sol, tem todo o conhecimento da teurgia atlântica, que é a magia sagrada. Tem um crânio da segunda-feira é Lua, que tem todo o conhecimento das artes atlânticas, toda a arte da Atlântida. Tem um terceiro, que é todo o conhecimento da política. O quarto, todo o conhecimento tecnológico. Isso é fantástico. Se a humanidade pegar, nós estamos fritos. O quarto crânio. Eles têm cores, eles têm pedras, que eu vou dizer no final. Depois, o quinto tem todo o conhecimento da literatura, do conhecimento mesmo em si, Atlante. O sexto, de todas as práticas teúrgicas religiosas, todas as religiões, todas as filosofias que eles tiveram, mais no aspecto religioso. E no sábado, todas as artes de cura, todos os processos das fisiologias que os atlantes tiveram. E tiveram uma tecnologia totalmente diferente da atual e superior. Nós regredimos em relação à tecnologia anterior. Mas na evolução, nós não regredimos. Porque aquela tecnologia não foi desenvolvida para o homem, foi compartilhada com o homem, que era uma tecnologia angélica. Não quer dizer que nós regredimos na evolução, porque nós não entendíamos nada e roubamos a tecnologia deles e fizemos besteira com a tecnologia deles. Simplesmente isso, não entendemos nada. Esse, ninguém está mexendo nele. Ele existe, foi descoberto, mas está guardado. Do que ele é? De cristal. É a cor dele. E esse, pelo que me lembro, pelo que eu já li em assuntos ocultos, esotéricos, ele é verde, é do homem. O amarelo não apareceu, porque o verde é o conhecimento humano, da fisiologia humana. Amarelo é da tecnologia, conhecimento aí tem toda a tecnologia atlântica, essa é perigosa, porque nós já fizemos besteira na época da Atlântida. O que eu queria dizer para vocês não é que nós regredimos, nós evoluímos como seres humanos, porque tivemos que fazer o automóvel, a aviação, que é uma tecnologia primitiva perto daquela anterior, mas nós é que criamos, o ser humano que criou, não foram os anjos, mas usamos, junto com os anjos, tecnologias maiores que não eram nossas, não fomos nós que evoluímos, os anjos que deram para a gente compartilhar, e fizemos besteira com ela. Os crânios de cristal têm essa resposta, que é o armazenamento desse conhecimento. Tem 7. No devido momento eles vão aparecer. E tem que ficar os 7 juntos. Depois, eu sei que tem crânios aí, tem alguns que já acharam crânios, etc. Aí podem ter réplicas, pode ser que sejam verdadeiros. Mas é fácil para saber se é verdadeiro. É só pôr em contato, testa com testa, e passar o conhecimento dele para nós. Se vier alguma coisa, tem. Se não vier nada, ou porque eu não sei captar, ou porque não tem nada, é um saco vazio. Mas isso não importa saber se tem ou se não tem. Porque nós temos esse crânio de cristal, não temos? Eu não preciso me preocupar com os crânios da Atlântida. Eu tenho que me preocupar com o crânio ariano que eu tenho, que é o que eu tenho hoje. Todos nós temos crânios arianos. Cristo, a maior consciência. Ficou claro também para vocês, isso eu já fui falando dentro dessa sequência. O armazenamento de luz e energia, cristal é a própria materialização da luz. Já falei isso para vocês, que Cristo representa a própria luz, e como a luz pode ser qualquer coisa, ele pode ser qualquer coisa, pode atuar sobre qualquer coisa, pode fazer qualquer milagre, ele pode dar um olho novo para quem não tem olho nenhum, pode ressuscitar a morte, ele faz o que ele quer, porque ele é a própria luz. Ele é a própria inteligência, é o próprio Sol, e como tudo veio do Sol, e ele é o Sol personificado como cristal, armazenado como cristal, como Cristo, ele é um cristal vivo, vamos dizer, Jesus. É o cristal mais perfeito que nós temos que chegar a ser também. Isso já falamos. Cristo, a maior consciência, etc. Os corpos, ossos, crânios, células como um todo formam um cristal evoluído. Isso daí ficou claro também. A fisiologia dos cristais, a digestão e o cérebro, cloreto de sódio. Dentro da fisiologia oculta, nós temos aquele cristal no final da espinha, que é no cocoruto que eu falei, que é o ponto mais importante que a gente tem para despertar Prithvi, despertar estas forças e atuar no conhecimento. Quando o Kundalini sobe e sai daquele cristalzinho bem no final do cocoruto, no final da espinha, que é Kundalini, eu sei tudo sobre o mundo físico, mundo vital, mundo astral, mundo mental, porque Prithvi tem dentro dele todos os outros.
e também me conecto com o espiritual, porque tem a caixa. Esse é o segredo. É tirar a energia que eu tenho de um cristal que é Kundalini. Ou seja, eu sou Deus, você não sabe disso. Vocês são deuses, deusas, só que vocês não sabem. Só que vocês são pretensos, vão ser, estão sendo, conseguirão ser. O que é evolução? É acelerar o processo para que vocês sejam o quanto antes. É ter uma vibração. Vamos supor que a sua vibração fosse... Vamos supor. Aí, se eu pegar, colocar a consciência, esse é o teu nome oculto. Todos nós temos um nome oculto. Lembra que Deus começou a dar nomes? Aí ele começou a dar nomes para Adão, começou a nomear. Através de Adão, foi dando nomes. O que é o nome? É a vibração daquilo que existe. Existe um nome ideal para qualquer coisa. Se eu pronunciar pirpique, vamos supor, é pirpique a sua vibração. Se eu usar pirpique e vibrar no seu cristal, surge um sósia seu. Instantaneamente, alguém igual a você. Você é duplicada. Se eu falar pirpique, triplicada. Pirpique, quadruplicado. Pirpique, quintuplicado. Pirpique, sextuplicado. Pirpique, setuplicada. É assim. É assim que Deus criou a humanidade. Só que como Deus não cria igual, ele cria vibrações diferentes. É pirpique, porpoque, furpique, pirnite, pirpop. Cada um tem um nome. Não é esse que eu estou falando. Estou só simbólico. Tem um nome. Se alguém tiver o potencial, a vibração para pronunciar meu nome, eu sou duplicado na mesma hora. Exatamente igual. E tudo que eu faço, eu estou mexendo aqui, ele está mexendo lá. É um sósia. Igualzinho. Uma sombra não. Uma cópia. Ipsis literis, igualzinho. Porque todos nós temos um nome, todos nós temos uma vibração. Essa vibração é a vibração que tem toda a sua estrutura, todo o seu delineamento, toda a sua formatação, toda a sua história, toda a sua idealização, toda a sua criação, todo o seu destino. Tudo que você é uma vibração. Está numa vibração. É vibração. Agora, quando Deus criou o mundo, ele criou com uma vibração só. Om. Só que esse Om é a somatória de todas as vibrações da criação. O homem nunca vai conseguir criar um universo, né? Tendo todas as vibrações. Mas alguma coisa dá para fazer. É o código genético, o código de criação, o código de manifestação. Aí vem a digestão. Toda a digestão de vocês. O que você joga dentro do estômago? É pastel, picanha, nhoque, mussarela, pizza. Puxa, aí joga cada bagulho lá. Queijo, cachaça, e joga tudo lá dentro. E como é que aquilo é transformado? O que transforma aquilo? Sabe o que transforma aquilo? Cristal. E sabe qual é o grande poder do cristal que transforma tudo isso? É cloreto de sódio. Qual é a fórmula do ácido gástrico, do suco gástrico, que provoca a digestão? Que está tanto nas células das papilas, na boca, quando a gente mastiga, como também está principalmente no estômago. Ele tem simplesmente 3 coisas. Ácido clorídrico, HCl, ácido clorídrico. Ele tem pepsina, que é um tipo de um catalisador orgânico. E uma terceira coisa, estou sintetizando, e uma terceira coisa é cloreto de sódio. O elemento que transforma tudo, que tem a sabedoria para transformar toda a digestão em nutrientes, ou seja, transformar em gordura, transformar em aminoácidos, transformar em açúcar humano, que é glicogênio. O que a digestão faz? Transforma o reino mineral em mineral humano. Transforma o reino vegetal em célula humana. Transforma o animal, o porco, a galinha, a vaca, em célula humana. E onde está essa sabedoria? Está na digestão. E qual é o comando da digestão? É cloreto de sódio. É duro ver isso? O sal, quanto custa um saco de 1 quilo de cloreto de sódio? R$1? Sei lá, eu, né? Porcaria. É o elemento mais vagabundo que tem na Terra. É o que tem mais comum, tá no mar. No Mar Morto tem tanto sal dissolvido que a gente nem afunda no Mar Morto. Porque é tão densa a água que a gente não consegue afundar, de tanto sal que tem lá. Uma salmoura. Agora, o que conserva a vida? Salmoura. Bacalhau não estraga por quê? Por causa do sal. É conservante do quê? De energias vitais. Aí você já sabe que conserva energia vital. O sal está presente na digestão. E o mesmo cloreto de sódio, como eu já falei para vocês, atua no cérebro. Ele é que dá toda a atividade cerebral. O salzinho. Agora, se eu tenho descontrole do sal, o que eu tenho? Aumento de pressão, queda de pressão, eu tenho retardamento mental, eu tenho agitação mental. O sal é fantástico. Ele tem que estar dentro da quantidade necessária, suficiente, justa e precisa para ser utilizado. Aí vem todo o segredo do cloreto de sódio. Qual é o maior remédio de maior espectro dentro da homeopatia? Cloreto de sódio. Ele cura todas as doenças. Ele cura o coração, cura a pressão, cura pulmão, cura estômago, cura fígado, cura doenças mentais. É o remédio da homeopatia, melhor remédio que tem, cloreto de sódio. Vocês sabem disso? É o mais vagabundo. Só que ele tem que ser dado na quantidade certa, da maneira correta, para agir por semelhança. Similibus cura semelhante. Semelhante cura semelhante. É o grande remédio da homeopatia, o próprio cloreto de sódio. É o cristal da nossa vida, o cloreto de sódio.
O poder dos cristais. Eu acho que consegui deixar para vocês, já na primeira parte, que os cristais têm poder. Pode atuar sobre tudo, atua sobre o físico, sobre o vital, sobre o astral, sobre o mental. Pode fazer qualquer coisa, sobre o mineral, sobre o vegetal, sobre o animal, sobre o mental, sobre o nominal. Atua sobre o líquido, sobre o sólido, sobre o energético, sobre o gasoso. Atua sobre tudo. Chega até no espiritual com ele. E permite entrar em contato com os anjos, através de Akasha, que são os devas. E o cristal permite entrar em contato com o meu Cristo, que é o meu Deus interno, meu Cristo interno. Aí vocês entendem o que é Cristo interno agora? É meu cristal interno. Eu tenho um cristalzinho lá que é Kundalini, que é Deus dentro de mim, que é a sabedoria, que tem tudo, sabe tudo. Tem todo o poder dentro de mim, que é o mago dentro de mim, que é Deus dentro de mim, que é meu Cristo interno, que é meu cristal interno. Tenho ele. E aí permite mexer com os elementais da natureza. Tudo é curativo. Destrutivo e curativo. Porque o Tattva constrói e destrói. Como é que eu destruo algo material? Prithvi. Como é que eu construo algo material? Prithvi. Como é que eu destruo um líquido? Apas. Como é que eu construo? Apas. Como é que eu destruo com energia? Tejas. Como é que eu construo? Tejas. Como é que eu destruo mentes? Com Vayu. Como é que eu construo mente? Com Vayu. É sempre construção e destruição. Que é a polaridade. É sempre a polaridade. Ou você constrói ou você destrói. Que é o caso dos dois aspectos de Jesus, os dois ladrões. Que é o aspecto de Maitreya. Ele tem Akidorje, que é destruição, e tem Akigorje, que é construção. Dois aspectos. Sempre tem. Eu não sei o que você fez, nem o que você pensou, não posso dizer. Mas Apas é ligado à água, a cristal, tudo isso daí. Aparece água, aparece energia. Se você trabalhar Tejas, aparece luz, aparece fogo, aparece eletricidade, dá choque. São os fenômenos que acontecem com os cristais. Mas a gente vai falar um pouco mais aqui. Bom, agora vamos usar os cristais. Eles podem ser usados tanto na destruição como na construção. Portanto, pode ser usado na magia branca e na magia negra. Pode ser para o bem e para o mal. Tanto faz. Quem é que dá o poder? O cristal tem o poder. Quem que comanda o poder? É a consciência que usa. Que sou eu, através do meu chefão, que é o meu mestre interno. Ou eu metido a besta que começa a mexer com essas forças e só vou fazer besteira com elas. Nós podemos usar o poder dos cristais no plano físico. Posso atuar, agora fica mais fácil para a gente falar. Atuar no corpo físico. Posso mexer no físico de qualquer pessoa usando cristais. Posso destruir o físico, posso construir o físico. Melhorar e piorar. Posso atuar nas dimensões físicas, nas formas físicas. Eu posso atuar na radioatividade. Eu sou mago negro, o que eu faço? Eu carrego de radioatividade no cristal, numa joia e dou para minha amiga usar. Aquela radioatividade vai acabar com ela, vai gerar um câncer e ela vai morrer. Com câncer na garganta. Ela usou uma gargantilha. Aí é outra história. Ela pode usar o contrário. E você não usa, no caso hoje, na medicina? A gente usa. Nós usamos. A gente não usa o rádio. A gente não faz radioterapia. Rádio, ele vem de um cristal. O poder de um cristal através do rádio. Rádio é um elemento, mas também tem o radiocristal, que é o cristal de onde tem o rádio, que é radioativo. Se a gente pegar os emissores, não é metal, é um sal. Se a gente olhar o que provoca raios, raio-x, raios para queimar, células cancerígenas, são cristais. Cristais de um determinado produto, onde o componente é o rádio. Mas são cristais. Quimioterapia já são produtos químicos. Aí já é um outro processo, mas também são cristais, são produtos químicos. Sempre cristais. A radioatividade como existe? Nós podemos até criar magia negra causando doenças horríveis com radioatividade. Pode emanar energias. Eu posso fazer com que aquele cristal fique soltando energias. Ele armazena energia e vai soltando aos poucos a energia. Essa energia pode ser vampirizante, energia negativa, que suga a energia da pessoa. A pessoa que usa aquela joia não aguenta ficar em pé. Ela fica totalmente arrebentada. Ou então tonifica aquela pessoa. Ela vai sendo alimentada com forças vitais. Cada vez ela fica com mais disposição, se sentindo melhor. Atua no corpo da pessoa. Os cristais podem ser pilhas de absorção. Eu posso acumular energia, muita energia no cristal. É uma pilha. Quanta eletricidade tem numa pilha de 1,5 volt? Ela tem a tensão de 1,5 volts, pilha pequenininha, mas quanto tempo ela dura? Se você ficar conectado, ela vai durar, vamos dizer, 10 horas. É 10 horas volts que ela tem de energia. É isso que vai ter. O cristal pode ter pilhas, pode ser pilhas enormes, que podem durar séculos, que podem durar milênios, que podem durar minutos, segundos, horas, dias, depende do poder de quem armazena e da técnica de armazenagem. Se eu tenho um cristal que pode armazenar energia vital, eu não posso curar males físicos da pessoa. Eu posso colocar magnetismo, eu uso magnetismo, e não tem cura com aquelas placas magnéticas contra reumatismos, dores no corpo, porque todo o nosso processo é elétrico. Ele pode ser utilizado para cura, ele pode ser utilizado para radiestesia, para
atuar no chakras, atuar no corpo. Ele pode ser utilizado para descobrir água. Eu sensibilizo o cristal e aí o que acontece? Eu uso o pêndulo. Quando tiver radioatividade, ele reage à radioatividade, que tem água. Porque toda água que é em lençol subterrâneo é radioativa, porque ela recebe as radiações da Terra. Descobre veios de água. Depois tem a radiestesia, onde eu entro em sintonia com o cristal e aí eu faço pergunta. Aí, se ele girar no sentido horário, a resposta é positiva. Se ele girar no sentido anti-horário, a resposta é negativa. Se ele não se mover, é negativa. Se ele se mover, é positiva. Eu posso conversar com o cristal. O cristal me responde, porque o cristal tem capacidade de absorver conhecimentos, percepções e me responder através de um movimento que é energia. A própria energia dele faz com que ele se movimente. A gente fala é truque. Não, tem truque, lógico, mas também tem o real. Você simplesmente pega o mecanismo sem a tua mão, mas é mais difícil, porque aqui tem tua vida, é vida com vida. A minha vida com um fio de peso desprezível, aí o cristal gira, ou gira negativo. Vocês já usaram o pêndulo? Você vê que funciona, ele responde pra gente. E dependendo do grau de confiança, de nós entrarmos na realidade mesmo, de como ele funciona, ele começa a responder só coisas certas. E dificilmente ele erra. O que ele fala é batata, é certeza. Ele atua na radiestesia. Eu posso atuar no chakras. O chakra gira. O chakra atrasado gira lentamente de uma pessoa atrasada. Ele tem pouca cor, ele é lento. Posso movimentar o chakra usando o quê? O impulso energético vital de um cristal. E se eu usar os 7 cristais sagrados para mexer nos 7 chakras correspondentes, é muito mais rápido. Mas o cristal tem essa capacidade de atuar sobre a vida.